Em 1880, um garoto que nadava no que se acreditava ser o túnel de Ezequias, em Jerusalém, fez uma descoberta que abalaria os alicerces da história. Ele encontrou uma inscrição, escondida na escuridão por milênios. Essa inscrição, conhecida como a inscrição de Siloé, narra em hebraico antigo o momento exato em que duas equipes de escavadores, trabalhando em direções opostas, se encontraram no meio do túnel, um feito de engenharia monumental para a época. Mas por que essa descoberta, aparentemente uma celebração da engenhosidade antiga, poderia ser perturbadora? E por que alguns sussurram que o Vaticano temeu sua revelação? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, muito antes de 1880. A história oficial, baseada no segundo livro dos reis na Bíblia, nos conta que o rei Ezequias, por volta de 701 a.C., ordenou a construção deste túnel para garantir o abastecimento de água de Jerusalém durante o cerco do exército assírio. A água da fonte de Gion foi desviada para dentro das muralhas da cidade, para o reservatório de Siloé, um ato de sobrevivência e fé. A inscrição parecia confirmar perfeitamente essa narrativa. A controvérsia começa quando olhamos mais de perto. Arqueólogos e estudiosos como Roni Reish e Eli Shukron, que escavaram a área por décadas, começaram a notar inconsistências. A datação do túnel, baseada na cerâmica encontrada e na análise do próprio texto, começou a ser questionada. Alguns sugeriram que o túnel poderia ser mais antigo, ou talvez até mais recente, do que o reinado de Ezequias. Se o túnel não foi obra de Ezequias, então quem o construiu? E por quê? Isso abre uma caixa de Pandora de perguntas que desafiam a cronologia bíblica, que tem sido a base da história sagrada por séculos. A verdadeira perturbação não está na inscrição em si, mas no que ela representa. A possibilidade de que a ciência e a arqueologia possam reescrever partes da história que muitos consideram sagradas e imutáveis. O Vaticano, como guardião de séculos de tradição e doutrina baseadas na interpretação literal das Escrituras, historicamente, observou tais descobertas com cautela. Qualquer coisa que pudesse lançar dúvidas sobre a precisão histórica da Bíblia era vista como uma potencial ameaça à fé. Imagine a implicação. Se um evento tão fundamental como o cerco de Senaqueribe e a salvação milagrosa de Jerusalém, atribuída à intervenção divina e à engenhosidade de Ezequias, fosse recontextualizado, o que mais na narrativa bíblica poderia ser questionado? A autoridade histórica da Bíblia é um pilar para muitas denominações cristãs. Desestabilizar esse pilar, mesmo que involuntariamente através de uma descoberta arqueológica, poderia levar a uma crise de fé para alguns. E aqui entramos no coração do medo. Não se trata de uma conspiração com documentos secretos trancados em cofres, mas de um receio teológico e institucional. A Igreja Católica, ao longo da história, aprendeu a lidar com a ciência. Pense no caso de Galileu. Inicialmente, houve conflito, mas com o tempo, a teologia se adaptou. A Igreja hoje não nega a evolução, ou o Big Bang. Ela os integra em uma compreensão mais ampla da criação divina. No entanto, a arqueologia bíblica é um campo diferente. Ela toca diretamente nos eventos e pessoas descritos no texto sagrado. Quando escavadores em Siloé sugeriram que o sistema de água poderia ser parte de um projeto de construção muito maior, talvez até de uma era anterior, eles não estavam apenas datando pedras e cerâmicas. Eles estavam, para alguns, questionando a autoria e o contexto de uma das histórias mais famosas do Antigo Testamento. Vamos explorar a teoria alternativa. Se o túnel não foi de Ezequias, de quem poderia ser? Alguns estudiosos apontam para reinados anteriores ou posteriores. Outra teoria fascinante é que o túnel foi parte de um sistema de água muito mais antigo, cananeu, que foi simplesmente reformado e expandido por Ezequias. Isso não diminuiria o feito de Ezequias, mas mudaria a narrativa de uma criação do zero para uma adaptação inteligente. Essa ideia é perturbadora, porque humaniza a história bíblica. Em vez de um rei recebendo uma ordem divina e realizando um milagre de engenharia, teríamos uma série de governantes, ao longo de séculos, contribuindo para a infraestrutura da cidade. A história se torna mais complexa, mais humana e, para alguns, menos divina. O Vaticano,
e a liderança religiosa em geral. Entende que a fé da maioria das pessoas não se baseia em artigos acadêmicos de arqueologia. Baseia-se na tradição, na comunidade e na experiência pessoal. No entanto, eles também sabem que as dúvidas podem se infiltrar. A ideia de que a Bíblia estava errada sobre o túnel de Ezequias pode facilmente se transformar na ideia de que a Bíblia pode estar errada sobre outras coisas também. É esse efeito dominó que gera apreensão. É importante notar que o debate acadêmico está longe de ser resolvido. Muitos arqueólogos e historiadores ainda defendem veementemente a datação tradicional do túnel no reinado de Ezequias. Eles argumentam que as evidências alternativas não são conclusivas e que a inscrição de Siloé, juntamente com o texto bíblico, continua a ser a explicação mais sólida. Então, onde isso nos deixa? A descoberta em Siloé não é perturbadora por revelar um segredo sombrio, mas por abrir uma janela para a complexidade da história. Ela nos mostra que o passado não é um livro fechado, mas um diálogo contínuo entre textos antigos, descobertas arqueológicas e interpretações modernas. O medo do Vaticano não é um medo de uma verdade oculta, mas um receio pastoral sobre como as pessoas de fé poderiam processar informações que parecem contradizer crenças antigas. É o desafio de equilibrar a fé com a razão, a tradição com a descoberta. A história da inscrição de Siloé nos ensina que a verdade histórica é muitas vezes mais emaranhada e fascinante do que as histórias simplificadas que contamos a nós mesmos. A inscrição, hoje abrigada no Museu de Arqueologia de Istambul, permanece como um testemunho silencioso, não de uma conspiração, mas do incrível trabalho dos antigos construtores e da nossa busca incessante por entender o passado. Ela nos lembra que cada artefato desenterrado pode tanto confirmar o que sabemos, quanto nos forçar a fazer novas e, por vezes, desconfortáveis perguntas. E talvez fazer essas perguntas, mesmo as que parecem perturbadoras, seja a verdadeira essência da busca pelo conhecimento, seja ele científico ou espiritual. No final das contas, a fé de muitas pessoas não depende se Ezequias construiu um túnel inteiro ou apenas o melhorou. A mensagem subjacente de providência, liderança e sobrevivência permanece intacta. O que a história de Siloé realmente revela é a nossa própria ansiedade sobre a incerteza e a nossa necessidade de narrativas claras. O Vaticano não temia a inscrição. Talvez temesse a nossa reação a ela. A verdadeira perturbação não está na rocha sob Jerusalém, mas dentro de nós mesmos. Na nossa luta para conciliar as histórias que amamos com os fatos que descobrimos. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse mistério histórico e arqueológico, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!